Oi, tudo bem? Sou Wagner. Como que você está com a leitura e interpretação da Bíblia? Bom, a Bíblia ela não é uma leitura fácil de se fazer. É uma leitura simples, mas não é fácil, porque tem muitas referências e temos a possibilidade de cada um entender certas partes de uma maneira, porque condiz muito com o momento de vida que estamos passando. Mas também podemos entender as mesmas coisas e tudo bem. Tudo vai da interpretação. Então, utilize a Bíblia e interprete para você ter um significado do que você está lendo, não apenas ler por ler. Tudo bem? E fazendo uma reflexão dos capítulos anteriores, que foi o livro de 1 Crônicas, capítulo 16 ao 20, com essas interpretações, nós vemos que é falado da trajetória de Davi, da recusa de Deus ao pedido de Davi de construir o templo, que Deus falou que não era o momento, das vitórias, das diversas batalhas de Davi. O que nós podemos tirar de uma reflexão disso? Que durante o processo de Davi, teve muitas pessoas. Agora olha para a nossa vida. No processo da nossa vida, nós nos encontramos com diversas pessoas, cada uma vivendo sua batalha, cada um vivendo seu desafio. E a Bíblia, pelo menos esse capítulo daqui, trouxe pra gente aqui do programa essa reflexão de que todas as pessoas são importantes. Quem passou na sua vida, quem permaneceu, quem prejudicou muitas vezes, quem ajudou principalmente. E por aí vai. Todas têm a sua importância, porque tudo fica registrado no livro da vida. Ou seja, se a gente pegar uma linhagem do tempo, nós vemos que tal situação ou tal pessoa nos levou a fazer isso, tal pessoa nos ajudou a conhecer isso, tal pessoa nos preveniu de alguma coisa, e por aí vai. Então, respeite e trate muito bem as pessoas, independente se façam bem ou mal a você, porque isso condiz a você. A maneira com que você trata as pessoas quer dizer como você é, não como a pessoa é. Então, ficou de reflexão muito importante. Claro, pode ter outros tipos de aprendizado nesses últimos 5 versículos, né, que foi do capítulo 16 ao 20, mas esses foram que nós aqui do programa achamos bem importante. Então, se você teve alguma reflexão, algum pensamento também sobre, deixa seus comentários aí. Deixa no comentário aí. Lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo para mais pessoas também terem acesso a esses pensamentos, porque o objetivo é trazer a leitura da Bíblia para uma maneira clássica. Uma maneira clássica não, desculpa. Uma maneira diária das nossas vidas. Então, quero te pedir desculpa também, porque tem um cachorro aqui e às vezes ele late, né? Tem algumas circunstâncias que nós vamos mudar aí com o tempo, mas enquanto isso vamos fazendo o nosso melhor para você, para que você tenha uma melhor compreensão da leitura da Bíblia. Então vamos iniciar a leitura de hoje. Respira, tomar um cafezinho aqui. Livro de 1 Crônica, capítulo 21. Davi numera o povo e Deus o castiga. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide contar a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta,
para que saibam o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora, se servido, tirar a iniquidade de seu servo, porque obrei muito loucamente. Aqui nós vemos a desobediência e a questão de soberba, né? Que não era necessário. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consuma diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isso é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram a Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e ao destruí-la ele, o Senhor ouviu, e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retire a tua mão, que o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos cobertos de sacos se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei, e fiz muito mal. Mas dessas ovelhas que fizeram, ó Senhor meu, seja a tua mão contra mim, e contra a casa de meu pai, e não para castigar o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na ilha de Ornã, Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos. E Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi. E saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, para edificar nela o altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu favor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-a para ti, e faça o rei meu senhor dela, o que parecer bem aos teus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, e os trilhos para lenha, e o trigo para ofertas de manjares tudo dou. E disse o rei a Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomei o que é teu, para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, a qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e a ele meteu a sua espada na bainha.
Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na ira de Ornã, Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar dos holocaustos estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar o Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do Senhor. Capítulo 22. Davi faz preparativos para edificar o templo. E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar dos holocaustos para Israel. E deu ordem a Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedra, para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância, para os pregos das portas das entradas, e para juntas, como também cobre em abundância sem peso, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para o nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes de sua morte. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar a casa ao nome do Senhor Deus. Porém, a minha palavra do Senhor veio, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa em meu nome, porque muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar a todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. É interessante ver nessa parte que fica claro o quanto é importante um pai preparar o filho, que Davi prepara Salomão para ter o descanso, porque o reinado de Davi foi um reinado de muita guerra. Bem interessante. Este edificará a casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu ele por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel, para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor, teu Deus, como ele disse a ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor, teu Deus. Então prosperará se tiveres cuidado de fazer os estatutos e juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temais, nem tenha pavor. Eis que minha opressão preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro sem peso, porque em abundância é também madeira e pedras preparei. E tu supre o que faltar. Também tem contigo oficiais mecânicos em multidão, cortadores e artífices em obra, de pedra e madeira, e toda a sorte de sábios em toda a sorte de obra. Do ouro, da prata e do cobre, e do ferro não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão seu filho, dizendo: Porventura não está conosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso em roda? Por que tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeitada perante o Senhor e perante o seu povo? Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor, para que a arca do concerto do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se não há de edificar em nome do Senhor. Tomar um cafezinho. Vamos lá, continuando. Capítulo 23. 1 Crônicas, capítulo 23. Davi faz Salomão rei e ordena os turnos e funções dos levitas.
Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel. E ajuntou a todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas, e foram contados os levitas de 30 anos daí para cima, e foram o número deles segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000, para proverem a obra na casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos, que os fizeram para o louvor, disse Davi. E Davi repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, dos Gersonitas, Ladã e Simei, os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, e Zetão e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite e Aziel, e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza e Gels, e Berias, estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe, e Ziza o segundo, mas Gels e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que foram contados em casa de seus pais, por uma só família. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para sacrificar a santidade das santidades, e ele e seus filhos eternamente, para incesar diante do Senhor, para o servir, e para darem bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seu filho, foram contados entre a tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eleazar. Dos filhos de Gerson foi Sebuel, o chefe. E quanto os filhos de Eliezer foram Reabias, o chefe, e Eleazar não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Dos filhos de Ezar foi Selomite e o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foi Gerias o chefe, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro e Jacomeão o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mical o chefe e Isias o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, os filhos de Mali, Eleazar e Cis, e morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Cis, seus irmãos, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali e Éder e Jeremote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefe dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo seus chefes, que faziam a obra do ministério na casa do Senhor, da idade de 20 anos e daí para cima. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e habitaram em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos e daí para cima, porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição e para a flor de farinha, para a oferta de manjares e para os coscorrões asmos, e para as sertãs, e para o tostado e para toda a medida e mensura, e para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas luas novas e nas solenidades, por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Capítulo 24. Davi divide os sacerdotes em 24 turnos. E quanto aos filhos de Arão,
Estes foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também a Zadok dos filhos de Eleazar e a Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes das famílias do que os filhos de Itamar. Quando os repartiram dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais. Mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sorte uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaias, filho de Netanel, o escrivão dentre os levitas, perante o rei e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes. E entre os levitas, uma dentre as casas dos pais se tornou para Eleazar, e se tornou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Joiaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Racós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima Eliazibe, a duodécima a Joaquim, a 13ª Upan, a 14ª Jezebeabe, a 15ª Bilga, a 16ª Aimer, a 17ª Ezir, a 18ª Apizés, a 19ª Apetaias, a 20ª Jeesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª Gamu, a 23ª Delaias, a 24ª Maazias. O ofício deste no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhe for ordenado por Arão seu pai, Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Sabuel, e dos filhos de Sabael, Gedaías. Dos filhos de Arão, Sabael, Gedaías. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isis já era o chefe. Dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, e dos filhos de Hebron, Gerias. O primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel o terceiro, Jecameão o quarto. Dos filhos de Uziel e Mica. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. Os irmãos de Mica, Isija. Dos filhos de Isija, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jaarias, Beno. Os filhos de Merari, de Jazias, Beno, e Soão, Isakur e Ibre. De Mali, Eleazar, e este não teve filhos. Quanto a Cis, dos filhos de Cis, Jerameel, e os filhos de Muzi, Mali. E Éder e Jerimote, estes foram os filhos dos levitas segundo as suas casas paternas. E também eles lançaram sorte igualmente com seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, a Zadok, a Aimeleque, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas, o chefe da casa dos pais, e bem assim seu irmão menor. Funções dos cantores em seus turnos. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Remã e de Jedutum, para os profetizarem com harpas, com ailudes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra dos seus ministérios. Capítulo 25, tá? Dos filhos de Asaf foram Zacur, José e Netanias, e Azarela, filho de Asaf, do cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Quanto a Jedutum, foram os filhos de Jedutum, Gedalias
Izere e Jazaías e Asabias e Matitias, 6. O cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpas, a qual profetizava, louvam e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Seuel e Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gedalte e Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos esses foram filhos de Emã, o vidente do rei das palavras de Deus, para exaltarem a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos eles estavam ao lado de seu pai, para o canto da casa do Senhor, com salteiros, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, e ao lado do rei, Asaf, Jedutum e Amã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram a sorte acerca da guarda igualmente. Assim, o pequeno como o grande, o mestre juntamente como o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda Gileadita, e eram eles seus irmãos, os seus filhos, ao todo 12. O terceiro, Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta, Inze, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta, Netania, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta, Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima, Gesarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava, Jesaía, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona, Matania, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima, Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima, Azarael, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima, Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª, Asubael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª, Amatias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª, Jeremote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª, a Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª, a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª, a Anani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, a Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, a Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, a Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, Gigalte, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, a Maaziote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª, a Ramante Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12. Bom, chegamos ao final do episódio de hoje, final do capítulo 25 do livro de 1 Crônicas. Espero que você tenha acompanhado. Recomendo você a ler a Bíblia e vejo você numa próxima. Até mais.